Olá, meu querido, olá, minha querida, espero, como sempre, encontrá-los bem. Meu nome é Teodoro Vicente Agostinho, sou professor e coordenador aqui da área previdenciária do Damásio Educacional e esse é o nosso curso de prática judicial e administrativa nos benefícios previdenciários. Belezura? Tema da aula de hoje, tá? E das próximas aí que virão na sequência é a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Na sequência eu faço um gancho rápido com desaposentação e dano moral previdenciário, porque os assuntos relativamente se correlacionam, beleza? Vou fazer uma junção da desaposentação. Ok, já sabemos a essa altura do campeonato que o STF veio e já se pronunciou contrário à desaposentação. É mais para dar uma noção para quem está chegando agora e para quem já atua, falarmos aí de eventuais repercussões, desdobramentos sobre este julgamento da desaposentação e na sequência entramos na tese nova do dano moral previdenciário, beleza? Tranquilo? Enquanto eu estava conversando aqui com vocês, vocês perceberam, foram passando os meus contatos aí na telinha, Twitter, Teodoro_Prof, lá no Facebook uma fanpage, Teodoro Agostinho, no Instagram, Teo Agostinho, e tem o meu e-mail, que é o caminho para o qual vocês deverão utilizar caso surjam dúvidas aí das aulas ministradas por mim, ou dos outros professores que virão, que é professor.teodoro, tudo por extenso, não é? professor.teodoro@terra.com.br. Beleza, galerinha? Tranquilos? Lembrando o seguinte, tá? Quando entrarmos mais aprofundado na questão da aposentadoria por tempo de contribuição, nós faremos pouquíssimos, é verdade, porque o Michel fará um pouquinho mais com vocês, mas como nós já tivemos uma aula de planejamento, agora vamos entrar na aula de benefício programáveis e depois falar um pouco sobre a desaposentação, nós vamos fazer alguns exercícios sobre a questão da utilização do fator previdenciário, tá? Quando entrarmos na aposentadoria por tempo de contribuição, que é sequencial agora, belezinha? Eu vou aproveitar aqui rapidinho os 15 primeiros minutos desse nosso encontro. Vou retomar só um pouco a ideia do planejamento previdenciário, porque eu recebi muitos e-mails aqui de alunos e de alunas que ficaram com dúvidas, tá? Então é rápido, eu só vou retomar, passar novamente para vocês qual é a ideia, a essência do negócio, e aí depois disso é treinamento na casa, beleza, galerinha? Porque são números e números não tem como a gente mexer, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo aqui para a lousa, vamos lá? Vamos fazer aqui alguns exercícios rapidinho. Ó, com relação ao planejamento, então, a gente só vai retomar a ideia, beleza? Vou só colocar aqui para você também anotar aí, para você não se esquecer, beleza? Eu vou dar uma ideia geralzona, num exemplo bem aberto, que aí eu tenho certeza que você vai captar melhor como é que funciona. Então vamos lá, você tem que se recordar, né? Você tem que se recordar o seguinte, que para fins de cálculo, aí coloca assim, ó, entre parênteses, grana, o que vale é de julho de 94 para frente. É isso que o INSS leva em consideração, tá? Então o que eu vou fazer? Uma vez passado novamente essa ideia aqui para você, eu vou pegar um sujeito que começou a contribuir depois de 94, porque aí vai ficar mais claro ainda para você, essa questão do planejamento, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar que chegou um cliente no seu escritório, tá bom? O cliente, ele é homem, beleza? Homem. Por que eu estou colocando isso? Porque aí faz diferença, ele vai se aposentar com quanto? Dentro das regras atuais, salvo se for alterada uma situação ou outra, ele vai se aposentar com 35 anos de contribuição, beleza? Joia. A hora que você pega a documentação dele, você verifica que a primeira filiação dele foi em julho de 1995. Muito bem. Aí o que você faz? Pegou 95, você vai jogar 35 anos para frente. Então, 1995 mais 35 igual. Esse cara aqui, ó, ele vai se aposentar
dentro das regras atuais em 2030, por tempo de contribuição. Beleza? Então esse dado estatístico você já possui. Só que você tem que, para fins do planejamento, será importante um outro dado. Qual é esse dado? Teodoro, é muito simples, galera. Nós vamos transformar 35 anos, e aqui dá 35 anos, porque perceba, eu joguei de julho de 94 para frente, né? Porque ele começou a iniciar de julho de 95 para frente, então será lá em 2030. Então todo esse período aqui, ó, será período considerado dentro da regra atual. Sempre é bom nós frisarmos, porque nós temos uma PEC sugerindo, né, a reforma. Então, dentro desse período todo, eu vou considerar, né, quando eu digo o próprio INSS, tudo isso aqui, ó, será o quê? Todo período contributivo, beleza? Então, o que que nós faremos aqui? Vamos transformar 35 anos, tá? Vamos transformar 35 anos em meses, beleza? Cada 10 anos são 120 meses, vezes 30, por que 30? Porque são 3, né? Certo? 30, então eu só estou colocando 3 aqui, ó. São 360 meses, 5 anos é igual a 60 meses, então colocamos aqui, total de meses, ou total de contribuição desse nosso possível cliente, 420 contribuições. Então ele verterá 420 contribuições por todo o seu período laborativo, para que ele tenha 35 anos de contribuição e se aposente. Beleza? Ótimo. Então agora eu vou abrir uma outra tela, e o que você tem que lembrar? Lembrar que ao todo 35 anos correspondem a 420 meses. Muito bem. Ele é o quê? A isso você não esqueceu, né? Porque nos e-mails todo mundo falou. Ele é o quê? Um autônomo, galera, contribuinte individual, que é onde a gente consegue flexibilizar a contribuição, né? O segurado obrigatório é empregado, a contribuição é em cima do salário dele. Beleza. Aí você já se recorda da regrinha padrão, que é o INSS pega de julho de 94 para frente, lembra lá do desenho? Põe tudo aqui nessa caixa, aí ele vai separar o quê? Ele vai separar 20% das piores contribuições e considerará, para fins de cálculo, 80% do quê? Das maiores contribuições. Até aqui, beleza? Joia, deixou ali no canto aquela informação. Muito bem. Aí o sujeito que lhe procurou fala, olha, eu vou contribuir, já contribuo e quero contribuir sempre sob o teto. É claro que eu vou pegar aqui o número de hoje, né? Porque aí você teria que pôr num programa para poder atualizar as contribuições anteriores a este ano de 2017. Então, para não ficar mais problemático ainda, nós vamos fazer tudo arredondado. O teto hoje é R$ 5.200. Significa que 20%, que é a exigência para quem é contribuinte individual, referente ao teto, eu também irei arredondar esse valor, dá quanto? Dá R$ 1.000. Tudo bem até aqui? Muito maravilha. Joia. R$ 1.000, Teodoro, não é R$ 1 milhão. R$ 1.000. Muito bom, muito bom. Aí, ele fala isso para você, e aí você já está começando a sua persuasão naquilo que recai a questão do quê? Naquilo que recai a questão do planejamento previdenciário. Você vai mostrar para ele que se ele lhe contratar, ele trará uma economia. De que forma? Meu amigo, se você verter, sem me contratar, 420 contribuições vezes R$ 1.000, a conta fica fácil, não fica? Fica, Teodoro, é facinho.
Mas ainda assim eu não quero que você faça nada de cabeça, você vai sempre na calculadora, tá? Para não ter o menor problema de você errar. 420 vezes 1.000, ó, ao final da sua vida laborativa, não estou nem atualizando, você gastaria 420 mil reais junto ao sistema previdenciário. O lance, o problema é que o INSS não vai considerar todo esse seu período. Mesmo que você contribua sempre no teto da Previdência, 20% o INSS vai descartar. Você explicando para ele, tá? Então o planejamento que eu estou te propondo é que na sua vida laborativa toda, que eu vou cuidar, que esta documentação ficará aqui comigo, que no mês a mês você passará, nós temos alguns períodos, você não vai falar quantos são esses períodos, tá? Mas nós temos alguns períodos que poderão ser descartados. Que período é esse? Se você tem 420 meses ao total, então você já sabe que desses 420, 20% serão o quê? Serão lixo, não é? Serão descartados. Então você sabe que 20% de 420 dá quanto? Hã? Muito bom, garotinho, 84. 84. E aí a conta é muito simples na hora de mostrar a economia para ele. Olha só, 84 vezes R$1.000, que seria o teto caso ele não tivesse ou não lhe contrate, ele vai gastar 84 mil reais ao longo, e aqui lógico que você vai atualizar com Selic e tudo, então esse valor gasto ao final da vida laborativa será muito maior, ele gastaria 84 mil. Ao passo que, tá? Ao passo que, se ele te contrata, você vai propor o quê? Você vai propor 84 vezes quanto? Aí você vai pegar lá o salário mínimo, não é isso? 880 vezes 20% igual R$176. Eu vou arredondar aqui 20%, tá? Vou arredondar para R$180. Por que 180 aqui, Teodoro? Porque aqui nós estamos fazendo a conta de 20% sobre salário mínimo. Lembrando que esses 84 meses aqui representam 20% do total da vida laborativa do sujeito, que nós podemos o quê? Que nós podemos descartar. 84 vezes 180, 84 vezes 180 igual 15 mil, 120 reais, tá? 15.120 reais, eu tirando de 84 mil a diferença, eu estou trazendo para esse cara, caso ele me contrate, a economia de um carro zero, tá? E não é carro popular não, porque, ó, sem atualizar, nesses números que nós fizemos aqui, nós estaríamos trazendo para ele uma economia de R$ 68.880. Tudo por quê? Tudo porque você, doutora que está aí conosco neste curso, sabe a informação correta de como funciona a forma de cálculo do benefício previdenciário e demonstra para ele isso através do planejamento. Lembrando aqui que o mais importante nessa situação, aí vocês vão ter que se recordar lá da aula anterior, não é necessariamente o quanto nós cobraremos por esse planejamento. Lembrando, né, que você vai poder cobrar um mês a mês e tudo mais. O principal argumento aqui, com esta redução apresentada de grana para ele, de gasto, é o quê? O principal argumento o principal interesse nosso é termos a fidelização desse cliente junto ao nosso escritório. Esta é a ideia principal. Belezinha? Tranquilo? Uma outra dúvida também que me questionaram. Teodoro, mas e para eu ter segurança? Porque nós estamos aí numa questão, né, numa iminente reforma. Muito bem, no seu contrato, tá? No seu contrato, e aí você vai fazer um contrato específico de planejamento previdenciário, as cláusulas
Você pode colocar qual vocês quiserem lá, data de vencimento, data que ele tem que passar no seu escritório para retirar a guia para o pagamento do INSS. Isso aí você vai colocar uma redação no formato que você achar mais conveniente. Para mim, o que é importante você colocar, em letras, inclusive maiúsculas, é o seguinte, você pode mudar aqui a redação, só estou passando a ideia, tá? É que o planejamento proposto se dá pelas regras legislação que o planejamento proposto se dá pelas regras legislação previdenciária atual, tá? Você pode até pôr um outro parágrafo aqui, né? Tipo, ressalvando que nos casos de alteração às regras legislação, você, lógico, você vai pôr o termo técnico, contratado, contratante aqui, você orientará da melhor forma possível, e você dá o seu toque na redação. O que eu quero? Eu só quero que você faça, que você proponha o planejamento, mas que você deixe bem claro que o planejamento proposto, ele se atém ao quê? Ele se atém à legislação de hoje, tá? Porque nós estamos aí vivendo proposta de reforma previdenciária, não é? Nós temos a PEC, que já foi lá apresentada. Pode ser que muita coisa se altere neste ano vigente, 2017. Aí, fatalmente, teremos que fazer novos cursos, novas atualizações. Quem já fez pós, o recomendável é que faça novamente. Tem aquelas outras áreas que ganharão mais importância ainda, que é a previdência privada, que é o regime próprio, que é a advocacia empresarial previdenciária, mas isso é num segundo momento. Muita coisa que nós estamos aprendendo aqui, você vai utilizar ainda, porque não vai ser totalmente alterado, mas algumas regras, sim, fatalmente se alterarão. E aí a minha preocupação aqui na questão do planejamento previdenciário é essa. Você vai fazer um planejamento previdenciário para o cara de acordo com a regra de hoje, tá? O futuro, é o velho ditado, o futuro a Deus pertence. Mas você, como um bom advogado, fodástico, fodástica, vai deixar lá no seu contrato de prestação de serviço referente ao planejamento previdenciário que as regras, que o planejamento proposto é de acordo com a regra / legislação previdenciária atual ou vigente e que se responsabiliza, que se compromete por uma orientação profissional igualmente caso nós tenhamos alteração / na legislação previdenciária. Beleza? Tranquilo? É isso então. Espero desta forma ter elucidado aí em definitivo as dúvidas de vocês referente ao que eu quis passar naquilo que recai a esta questão aqui de planejamento previdenciário. Beleza? Vamos nessa então, galerinha. Vamos lá ao nosso assunto. Vamos começar pela aposentadoria por idade, tá? O próprio nome já diz. Mas eu quero, para que também não reste nenhuma dúvida e para que você já vá fixando, qual é? Se o nome diz aposentadoria por idade, qual é o principal requisito que nós teremos nesse benefício? A idade, tá bom? A idade. Então, aposentadoria por idade, logo, o principal requisito é necessariamente a idade. Beleza? Teodoro, legal.
Mas ainda assim precisamos ver o conceito. O conceito é muito básico, né? O conceito da aposentadoria por idade, ele é muito tranquilo, tá? Por que ele é muito tranquilo? Aposentadoria por idade, o que nós estamos observando aqui é o seguinte, olha, que o homem, ele vai se aposentar com 65. Homem se aposenta com 65. E a mulher, Teodoro? A mulher vai se aposentar com 60 anos de idade. Com 60 anos de idade. E aí ele vem e traz, olha, uma vez cumprida a carência exigida para concessão do benefício. Pois bem, você já lembrou, porque nós fizemos uma carência 1 a 1, então a carência da aposentadoria por idade é de 180 meses, regra geral. Nós vamos estudar alguns casos aí de exceção. Belezinha? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Bom, e quando chegamos nesse cara aqui, no trabalhador rural? No trabalhador rural, por que eu sublinhei aqui, e quero que agora que você está assistindo junto comigo, você anote aí também. Aonde se lê trabalhador rural, eu quero que você escreva em cima o seguinte, ó. Segurado especial. Tá? Escreva aí, segurado especial. Por que eu pedi para você fazer desta forma? Porque se isso ocorrer, se o nosso cliente for equiparado a segurado especial, quando falamos em aposentadoria por idade, ele terá o quê? Ele terá uma redução. E aí você vai fazer assim, ó, maiúsculo, ó, uma redução na idade em 5 anos. Por isso que ele traz essa redação. Em se tratando de segurado especial, né, trabalhador rural, ele dá de exemplo, quando completar 60 anos, quem? Se homem, porque na urbana seria 65. E completar 55 anos se for mulher, porque na urbana seria 60, e ele terá que comprovar, aí presta atenção na redação do artigo, ó, ele terá que comprovar o quê? O efetivo exercício da atividade rural, mesmo que seja de forma descontínua, no período anterior ao requerimento do benefício. Então, este ponto aqui é um ponto que dá muita dúvida. Porque quando a gente fala de todos os benefícios, sejam eles quaisquer que forem, mas vamos pegar aqui a aposentadoria por idade, que é o que nós estamos falando agora, já ali na redação eu disse assim, ó, lá no início, eu disse, ó, o homem, ele se aposenta com 65 desde que ele prove 180 meses de carência. Aí você já sabe que carência é o número mínimo de contribuição vertida para que ele faça jus ou não a determinado benefício. No caso da aposentadoria por idade, 180 meses. Quando eu olho para a redação do que dispõe para o segurado especial, para o rural, perceba que não tem a palavra carência. A palavra que tem aqui é a seguinte, olha, efetivo exercício da atividade rural. Mas por quanto tempo ele tem que provar que ele exerceu a atividade rural? Pelo mesmo período correspondente às carências, 180 meses. Então ele tem que provar isso daqui. Ele não vai ter que provar a contribuição efetiva, mas ele tem que provar o quê? O exercício do labor. Tá bom? Beleza? Joinha. Então, com isso eu espero que não fique dúvidas para o nosso prosseguimento aqui. Aí, eu mais ou menos fiz o quê? Eu gosto de trabalhar aqui com essa tabela para você ter uma visão geral, né, mais panorâmica das possibilidades. Então a gente vai ter o seguinte, tá? Quando eu coloco aqui, ó, modalidades, tecnicamente não está muito correto o que eu estou fazendo, beleza, pessoal?
É mais por uma questão o quê? Por uma questão de didática, para você entender as possibilidades. Se você analisar na legislação, você não vai encontrar lá modalidades de aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade é uma só, e aí nós temos algumas, o quê? Algumas possibilidades que eu, por uma questão de didática, coloco como sendo modalidades, beleza? Eu tenho, então, a aposentadoria rural, que nós acabamos de ver ali, olha lá, 55 anos para a mulher, 60 anos para o homem. Lembrando que eu tenho que provar, do momento em que eu dou entrada no requerimento, eu tenho que provar no período imediatamente anterior, mesmo que de forma descontínua, o exercício do labor, né? O exercício no campo. Aí eu terei a aposentadoria por idade tradicional, a urbana. Também, você já sabe, 60 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem, com carência mínima do que? 180 meses. Aí nós temos aquela que é chamada de aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida é o quê? É uma mistura de tempo exercido na cidade, que nós chamamos de urbano, e tempo de rural. Tempo urbano e tempo rural. Os requisitos, olha, o requisito é da aposentadoria urbana, 65 anos para o homem, 60 anos para a mulher. Tá, Teodoro, mas e aí? E aí o seguinte, olha, imagina que surgiu no seu escritório um homem, tá? Um homem, então você já sabe que para o homem, 65 anos. E você já sabe que são 180 meses de carência. Só que ele tem o quê? Ele tem 10 anos registrados na cidade, ou registrado num trabalho urbano, ou registrado num trabalho rural, mas com característica ou de maneira específica como sendo empregado, tratorista. Lembra dele? A essa altura, eu já espero que você tenha estudado o material lá de segurados e dependentes. Ele tem 10 anos contribuídos. Muito bem. Só que ele tem tempo para trás. Ele conseguiu provar 5 anos de exercício rural. 5 com 10, eu tenho 15. Então ele já teria a carência, ele já teria completado a carência para que ele pudesse se aposentar como urbana, mas é o que nós chamamos de híbrida, porque eu tenho tempo tanto de urbano quanto de rural. Teodoro, por que isso aqui é importante? Olha só, pessoal, principalmente na hora de cálculo. Vamos imaginar o seguinte, tá? Vou apagar aqui, ó, só para você ir aí comigo fazendo o quê? Exercício na cabeça. Sempre eu gosto de trazer situações práticas, né? Você já sabe disso. Teu cliente, ele tem 65 anos, homem, mas nesse momento ele não é teu cliente ainda. Ele procurou quem? Tabajara, tá bom? Ele procurou o Tabajara. Quando ele chegou lá no Tabajara, ele mostrou a documentação que ele tinha, o Tabajara viu que ele tinha 65 anos mais 15 anos do quê? De contribuição. Muito bem. Daria para ele se aposentar por idade? Sim, claro que daria. Ele tinha contribuição? Tinha, e algumas contribuições um pouco acima do salário mínimo. Muito bem. Por que é importante aqui, caso ele tivesse te procurado e você não é o Tabajara? Porque você já sabe a regra básica do fodástico ou da fodástica, que é qual? Espremer até o bagaço da laranja. Então você ia verificar se ele não teria, por exemplo, mais 5 aninhos aqui do que? Opa, de tempo rural. Faz diferença? Claro que faz. 65 mais 15 mais 5. Então ele teria, na verdade, 20 anos aqui. Concorda? E na hora de fazer o cálculo seria diferente. Guarda esse número, porque a hora que eu relembrar o cálculo com vocês aqui, você vai perceber comigo como isso aqui pode fazer diferença para o sujeito. Tá? E aí chegamos na aposentadoria compulsória. A aposentadoria compulsória que sofreu uma alteração. Não é mais 70 anos, é 75 anos. Beleza?
75 anos, vincula a questão do servidor. Não se preocupa muito com isso aqui, que depois mais adiante nós vamos ver uma tabelinha, e a tabelinha já está atualizada. Aqui eu não sei o que aconteceu, mais uma vez é aquela minha mega power habilidade com tecnologia, e na hora talvez de ter salvado, eu acabei não salvando e ficou o dado anterior, beleza? Muito bem, vamos nessa? Vamos juntos? Vamos o que então? Em frente, Teodoro, sempre. E aí o que eu trago para vocês já? Ah, que começou cedo, hein? Trago uma decisão. Uma decisão específica sobre o quê? Uma decisão específica sobre a questão do cômputo de tempo rural. Sempre com aquele nosso velhinho combinado. Ementa, primordial para servir para quê? Parâmetro de pesquisa para você nas suas pesquisas para as próximas petições. E também o inteiro teor, que você entrará, fará a leitura para ter subsídios aí suficientes para a sua petição inicial. Isso aí já é o nosso velho combinado. Teodoro, você vai falar mais vezes desse combinado? Todas as vezes possíveis, porque isso vai impregnar no seu cérebro. Beleza? Vamos lá? Vamos ver a decisão? Olha só o que se trata a nossa ementa. Vamos lá? Previdenciário, aposentadoria por idade rural, ele é um trabalhador rural, quais são os requisitos? Beleza. Ele cumpriu o requisito etário, 65 anos de idade, 60, só que se comprovar o exercício, então, agrícola, no período correspondente à carência, e aí depois, mais adiante, vamos aprender essa carência aqui do 142, é devido o benefício de aposentadoria por idade rural. Muito bem. Teodoro, mas o que aconteceu que ele teve que ir para o judiciário? Você vai ler o inteiro teor, mas aqui é bem provável, tá? É bem provável que o INSS, tá? É bem provável que o INSS fez o quê? O INSS não reconheceu. E se o INSS não reconhece administrativo, aí você tem que ir para o judiciário. E aí ele foi para o judiciário e obteve, graças, né, a este advogado, essa advogada, o direito a se aposentar como se rural fosse. Beleza? Tranquilos? Tem mais, Teodoro? Tem. Olha lá a nossa aposentadoria híbrida. Olha lá a nossa aposentadoria híbrida. Teodoro, se eu estudar a legislação previdenciária inteirinha, eu vou encontrar esse termo? É bem provável que uma situação ou outra, talvez na N, talvez em alguma orientação, mas o que você vai encontrar é a aposentadoria por idade, sempre. Aposentadoria híbrida, por idade, integração de período de trabalho rural ao de categoria diversa. Então vem lá, ele cita, aí aqui ó, item 1. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto do 48, mas que satisfaçam as demais condições, considerando-se períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício de aposentadoria por idade ao completarem 65 anos, se for homem, 60 se mulher. Beleza. No que passamos, item 2, olha lá. Preenchendo a parte autor o requisito etário e a carência exigida, tem direito à concessão da aposentadoria por idade. Esta decisão, quando você entrar no inteiro teor, você verificará que é exatamente o exemplo que eu trabalhei com vocês. O exemplo que eu trabalhei com vocês foi, ó, o sujeito tem 10 aninhos, lembra o primeiro exemplo? O sujeito tem 10 aninhos, mas tem 5 de rural. 10 com 5, 15. Completei a carência, só que a exigência daí, nesse caso da híbrida, é o quê? É para a aposentadoria por idade urbana. Eu trago um tempo de rural, como não é todo ele rural, é só uma parte, eu somo e o requisito é de 65 anos. Se for todo o período rural, o requisito não é 65, é 60. Estamos falando aqui do homem. Beleza? Tranquilão? Tranquilona? De verdade? Aposentadoria do professor. Por que eu trago a aposentadoria do professor logo aqui já na aposentadoria por idade? Porque é muito comum, meu querido, é muito comum uma certa confusão. Qual que é a confusão mais comum? A confusão mais comum para alguns é de que o professor tem uma redução na idade. E eu até coloquei em letras
grifadas aqui, ó, em outra cor, porque não tem redução na idade. Não tem redução na idade por ele ser professor. O que o professor tem de redução, de acordo com a própria legislação previdenciária, de acordo com a própria Constituição, o professor, ele somente terá redução, meus queridos, no tempo de contribuição. Então, olha só, ele não tem redução na idade. O professor terá redução no tempo de contribuição. Beleza? Guardem isso. Professor, naquilo que recai a idade, põe assim, ó, é igual. Igual a quem, Teodoro? Igual a todo mundo. Beleza? Igual a todo mundo. Aonde ele é diferentão? Ele é diferentão, ela é diferentona na aposentadoria por tempo de contribuição. Aí você põe assim, ó, menos 5, tá? Então o homem se aposenta com 35 anos de contribuição, a mulher com 30. Se for professor, comprovadamente, menos 5. Então, homem, professor 30, mulher, professora 25. Beleza? Por enquanto é esta a informação que é importante para você. Beleza? Aqui, ó, eu tenho um breve explicativo. Por que eu trago esse breve explicativo? Porque também é uma outra confusão. Qual que é a confusão que se faz? Teodoro, a aposentadoria do professor, então, você está me dizendo que ele traz uma redução no tempo de contribuição, em 5 anos. Eu estou começando agora na área previdenciária, mas eu já ouvi dizer que, se o professor traz menos 5, existe uma outra modalidade de aposentadoria no sistema previdenciário que também traz uma redução de tempo de contribuição, que é a aposentadoria, o quê? É a aposentadoria especial. Então eu posso falar que a aposentadoria do professor é uma aposentadoria especial? Veja só, por que nós temos essa confusão? Porque quando você observa, lá em 1964, até eu coloquei ali o decreto, tal, bonitinho para vocês, nós tínhamos uma situação de que era assim tratado o professor como sendo detentor de aposentadoria especial. Tudo isso, historicamente falando, advém do quê? Advém da penosidade da profissão de professor. Só que nós tivemos, no decorrer da história, até os dias atuais, várias alterações legislativas, tá? E algumas alterações constitucionais. E aí como é que ficou a situação do professor? Nós tivemos, em 81, tá? Uma alteração, que foi a emenda complementar 18 de 81, ela alterou a Constituição Federal. De que forma? Ela falou, ó, professor 30 anos, professora 25, em efetivo exercício em funções de magistério, mantendo o salário integral. Muito bem. A Constituição de 88, quando foi promulgada, manteve intacta esta regra. Só que aí nós tivemos o quê? Nós tivemos a emenda complementar 20 de 98, tá? Que alterou a redação lá do artigo 201 da própria Constituição e trouxe o seguinte, ó, a partir desse momento, passando a exigir, olha o termo, tempo exclusivo de magistério na educação infantil e ensino fundamental e médio aos 30 anos se homem e 25 se mulher. Tá bom? Teodoro, tudo bem, até aí eu estou entendendo, só que eu também aprendi na aula de aposentadoria especial, ou irei aprender, que tempo de especial é possível converter em tempo comum, por uma razão muito simples. O tempo de especial, se você trabalha 5 anos exposto a um agente nocivo, por ser um agente nocivo, o que o legislador falou? O legislador falou, bom, esses 5 anos que ele trabalhou exposto a um agente nocivo, se ele vir se aposentar por tempo de contribuição comum, esses 5 anos aqui tem que valer mais do que 5. Então é exatamente isso que se trata a questão da conversão. É possível a conversão do professor? É possível, galera.
Mas é possível, até qual momento? É possível, aí você vai ter que fazer uma digressão histórica, tá? Sempre vai ter que pegar os dados, a documentação do teu cliente. É possível até a data, em que vou colocar aqui, ó, entre aspas, em que a profissão dava direito à aposentadoria especial, tá? Você também aprenderá lá na aula de aposentadoria especial que até um determinado momento eu dizia, eu tenho tal profissão, eu tenho direito a me aposentar na especial. Mas depois, com a evolução legislativa e com as alterações que nós fomos tendo, isso foi sendo alterado de maneira, inclusive, demasiada, no meu entender. Ao passo que, hoje, como é que funciona? Existe a aposentadoria especial, mas ela não é mais vinculada à categoria profissional. Ela é vinculada necessariamente ao agente nocivo. Eu, trabalhador, tenho que provar que estou exposto a um agente nocivo à saúde. Esse agente nocivo, ele pode ser de ordem química, física ou biológica. Se eu conseguir demonstrar isso e demonstrar qual é o agente, eu poderei ter a oportunidade de me aposentar na especial. E aí sim, com 15, 20 ou 25 anos. E o sistema de conversão funciona exatamente desta forma. Para o professor, um pouquinho diferente ainda a regra, porque para o professor ele teve a equiparação à especial até um determinado período. Então, aquele determinado período, como era por categoria profissional, eu consigo eventualmente a conversão. Depois disso, para o professor, nem isso eu consigo. Tá bom? Beleza? Joia. Indo em frente, tá? Indo em frente, o que é que nós vamos ter? Quem é professor, então, Teodoro? Quando você fala ali que hoje, né, a redação atual, para ser considerado professor é aquele que atua exclusivamente no magistério. Aí, mais uma vez, tá? Mais uma vez, nós vamos diferenciar. Diferenciar quem? Diferenciar deixa eu arrumar aqui que eu escrevi errado. Nós vamos diferenciar o advogado Tabajara de quem? De vocês, né? Porque vocês são o quê? Vocês são aluno professor Teodoro é o quê? Fodásticos e fodásticas do direito previdenciário. Cliente chegou no advogado Tabajara. Sou professor, tal. Eu mais ou menos entendi lá numa palestra que alguém foi dar no meu sindicato, na associação, mas eu não gosto muito da associação, do meu sindicato, e eu quero me aposentar como professor, eu sei que eu posso me aposentar com 5 anos a menos, não é isso? O cara, claro, sim, lógico, com toda a confiança. Aí pega a documentação e vê lá, olha, mas então você é homem, professor, você pode se aposentar com 30 anos de contribuição, né? Porque você vai ter a benesse legislativa de se aposentar com 5 a menos. É isso? Sim, isso mesmo, Teodoro. Quando o advogado Tabajara olha a documentação, ele percebe o seguinte, que dos 30 anos, sempre ele trabalhou vinculado à parte educacional. Mas 20 anos ele foi professor em sala de aula, tá? 20 anos ele foi em sala de aula. Aí, durante 5 anos, ele trabalhou na questão de coordenação. Então ele estava coordenando, mas não estava dentro da sala de aula. E tem 5 anos lá que ele também trabalhou na parte de orientação, correção de provas e tudo mais. O advogado Tabajara olhou e falou, olha, infelizmente, você vai ter que trabalhar mais 5 anos para completar 35, porque você só tem 20 anos efetivamente trabalhados dentro da sala de aula. Mas como? Que absurdo, eu nunca saí de dentro da escola. Ele relatando para o advogado Tabajara.
Não concordo, mas tudo bem, vou pensar. Tem certeza, doutor? Tenho, claro, ó, sou especializado, mostra lá, né? O quadrinho com a especialização, com os cursos de extensão, cursos Tabajara SA, cursos Tabajara LTDA, tá aqui, ó. Não, tudo bem então, doutor, confio no senhor, vou pensar um pouquinho, como é que o senhor trabalha? Não, trabalha assim, assim, assado, tal. Bom, tá bom, vou continuar trabalhando. Então aí, daqui 5 anos eu retomo. Aí, mantém em mim aqui, não precisa cortar. Tá lá ele, vou focar um pouco da distância, deixa eu vir mais para cá, vir mais para trás. Então ele sai lá meio desacorçoado, porque achou que não precisaria trabalhar, mas vai ter que trabalhar, né, dentro do que foi orientado mais 5 anos e tá lá, caminhandão, tal, tristão assim, mas ele é meio pancudão, tal. Que ele olha. Quando ele olha, ele vê lá, fulano de tal, hashtag fodástico ou fodástica da área previdenciária. Outra hashtag, aluno, aluna do professor Teodoro. Opa, vou entrar nesse escritório. E entrou nesse escritório. Se apresentou, contou a mesma situação para ele. Qual é a resposta que você deu? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala a resposta que você, fodástico ou fodástica, dará a esse profissional. É rápido, não saia daí, a gente já volta.